Alô pessoal, terceiro ano, vamos aqui para mais hipnotizante aula de física, dando continuidade aos conceitos que nós estamos estudando a respeito da física moderna. Na aula de hoje nós vamos para o efeito fotoelétrico. Vamos saber o que é isso, qual a relação com a física moderna, os nomes que a gente viu na aula passada, e também algumas aplicações. E a gente tem várias. Vamos lá. Um histórico. Como foi que se começou a estudar o efeito fotoelétrico? O primeiro deles foi Heinrich Hertz, que não é um daqueles nomes que a gente viu lá naquela galeria dos Vingadores. Certo? Ele está um pouco mais abaixo, mas Hertz, cujo nome da unidade de frequência, né, que a gente já viu também quando estudou ondas, Hertz, ele começou a ver que a luz, quando incidia em determinados tipos de metais, deslocava alguns elétrons desses metais, mas ele não soube dizer o porquê. Só tempos depois, aí chegamos nos Vingadores da física moderna. Einstein, munido das ideias de Planck, confirmou, certo, o efeito fotoelétrico. Mas basicamente foi assim. Planck, ele, estudando apenas a luz, ele introduziu o conceito que a gente viu até com Bohr, né, que é o conceito de quantização de energia, conceito de quanta. Só que ele introduziu isso para a luz. Para quem ainda não entendeu o que é quantização são níveis discretos. O professor ainda não entendeu. O que é uma coisa discreta? Fica escondendo, não quer aparecer? Não, isso aí é uma pessoa discreta. Quantização é algo assim. Se você for subir uma escada, para ir do primeiro até o 10º degrau, você vai subindo, vai ter que subir todos os degraus, né? Você pode até pular, eu vou explicar aí. Você sobe 1, 2, 3, 4, 5, para ir do 1 ao 10, perdão, para ir do 1 ao 10, você vai ter que subir todos os degraus. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina isso com números e com números decimais. É pior ainda, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,54, tá chegando 2, 2,1, 2,2, até chegar no 10, haja números. Tem vários valores. Infinitos valores se forem números também, né? Infinitos e contáveis. É estranho isso. Mas são. Quantizar, uma coisa quantizada não é bem assim. Digamos, para você ir do primeiro ao 10º degrau, você só passa pelo 5. 1, 5 e 10. 1, 5 e 10. Então, são esses múltiplos aí no caso de 5. 1, 5, 10, depois é por 15, depois por 20. Entenderam? Você não passa por outros valores. A energia é quantizada. Ela vem em pacotes de energia. Esses pacotes você multiplica por alguma coisa e vai dar certos valores. E não tem como dar valores intermediários. É 1, 5, 10, 15, 20, 30 e por aí vai. É diferente de você subir todos. Então a energia quantizada seria algo, uma analogia, certo, gente? Não é digital. É só 0, 1, 0, 1. Bom, vamos lá. Então estão aí Einstein e Planck. Então deixa eu voltar aqui para a explicação. Planck, ele disse que ele enunciou essa coisa da energia quantizada para a luz. Einstein disse, tá bom, tá certo isso, mas não é só para a luz, é para todo tipo de onda eletromagnética. Eletromagnética. Isso fez muita diferença. Certo? Mas ambos estavam certos e a gente vai ver mais até Planck do que Einstein na aula de hoje, embora os dois estivessem no mesmo caminho, mesmo certo. A energia, eu vou falar agora. Certo? Então, a partir daí, e a gente tem que voltar no tempo aqui até o 2º ano, quando a gente falava de luz, perguntasse para vocês, a luz é matéria? Não, não ocupa lugar no espaço, não é matéria. Certo? O que é a luz? É uma onda eletromagnética. Isso no 2º ano, né? Mas agora, já na física moderna, a luz ela pode se comportar como matéria. Certo? Para esse estudo da física moderna. E a gente viu isso, né? A dualidade partícula-onda. A luz pode ser onda e pode ser partícula. Depende das condições em que ocorre, em que acontece o fenômeno. Então, a dualidade partícula-onda serve para a luz também. A gente começou a ver com os elétrons, lá com de Broglie, que agora começamos a aplicar isso na luz graças a Einstein. Tá bom,
se a luz tem natureza também corpuscular, que é a natureza de matéria, como se denominam as partículas que formam a luz? Fótons. Tá aqui, ó, o que é um fóton? São as partículas que formam a luz quando esta tem comportamento corpuscular, ou seja, comportamento de matéria. Que a luz ela pode ser onda e matéria. Certo? Quando ela for onda, é eletromagnética. Quando ela for matéria, fótons. Eu ia dizer simples, não é tão simples, mas é dedutivo, né? São pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Olha aí. Estou falando de radiações eletromagnéticas como um todo, já que a Einstein disse, mas a gente está restringindo isso na aula de hoje para entender o que é fotoelétrico na luz. Certo, gente? A energia que esses... Não, vamos ver agora. Melhor ver agora já com um esquemazinho aqui, porque fica melhor para você entender. Então, o que é o efeito eletromagnético, afinal de contas? A gente já viu que a luz pode se comportar como matéria. Então, em determinados metais, olha só, não são todos os metais, determinados metais. Professor, que metais? A gente não vai estudar isso agora. Certo? Mas em determinados metais, quando a luz incide, e a luz tem seus próprios fótons, vai haver a expulsão de elétrons. Olha só aqui, ó, tá expulsando, a luz está expulsando elétrons, os elétrons que aqui estavam, do metal. Isso é efeito fotoelétrico, gente, bem simples. Esse fóton aí vem de luz mesmo. Certo? É luz e eletricidade, fotoelétrico. Então a luz incide no metal e este metal expulsa elétrons, vai gerar uma pequena corrente elétrica aqui, daí o nome efeito fotoelétrico. A energia que esses elétrons possuem, certo? É dado por um H aqui que é constante de Planck. Esse H aqui é constante de Planck, então é uma constante. Então a gente pode relacionar a energia com a frequência. Porque a luz é uma onda eletromagnética. Então a energia vai estar diretamente relacionada com a frequência e eles têm que ter essa energia para aumentar a energia dos elétrons e expulsar eles daqui. Aumenta a energia cinética, né? Os elétrons vão se embora, como a gente já viu lá com Bohr também. Olha aqui de novo para quem ainda não entendeu. Tem uma placa metálica. Essa placa vai ter alguns elétrons. Todos os metais têm elétrons. Vocês sabem disso. Alguns elétrons, inclusive elétrons livres. A luz incidente vai expulsar os elétrons. Um detalhe que eu não falei ainda para vocês, eu esqueci, é que esses elétrons também podem... Esses elétrons são expulsos em particular, não os que ficam. Certo? Eles podem ser chamados de fotoelétrons. Os elétrons que são expulsos ou que geram a corrente elétrica a partir da luz é chamado de fotoelétrico. Agora, não pense que uma corrente elétrica é capaz de matar uma pessoa, não, certo, gente? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso nos exemplos. Aplicações. Já chega aqui já quase no final da aula. Então aqui eu tenho um exemplozinho bem simples, mas para falar de todas as aplicações. Basicamente, como é que funciona o efeito elétrico? Você tem a luz emitida em um determinado componente de circuito, e esse componente de circuito vai gerar uma corrente elétrica. Como eu disse, essa corrente tende a ser pequena, mas aí você bota o circuito com indutores, com outros tipos de circuitos, aí você vai ter uma corrente maior lá na frente. Mas basicamente é isso. Luz gerando corrente elétrica. Luz gerando corrente elétrica. Efeito fotoelétrico. Tá aí, professor. Então me diga aplicações. Vamos lá. Algumas aplicações. A gente tem, por exemplo, todo tipo de alarme sensor de luz. Todo e qualquer alarme sensor de luz tem a ver com o efeito fotoelétrico, certo? Ele vai liberar energia se tiver luz no ambiente. Ou se tiver variação de luz no ambiente. Passa uma pessoa, causa uma sombra. Então libera uma energia no circuito que é capaz de acionar um alarme. Eu não vai aqui entrar em detalhes de engenharia, só para mostrar para vocês, só para dizer para vocês. A gente tem, por exemplo, a fotocélula, que é utilizada em postes ou em conjunto de postes. Como assim, professor? É um aparelhinho que fica em conjunto de postes que faz com que os postes apagam ou acendam dependendo da quantidade de luz que você tem ao seu redor. Você já deve ter reparado que quando escurece, independente de ser a luz porque a luz do sol está indo embora, né, em entardecer, ou quando fica nublado, os postes se acendem. Por que isso acontece, gente? Porque
os dispositivos que tem no poste, eles, entre aspas, sentem a iluminação. Certo? Eles têm sensores que sentem a quantidade de luz. Então, quando a quantidade de luz vai baixando, eles acendem. Não é ninguém que fica acendendo poste por poste ou fica alguém na Energisa com um botãozinho apertando, não. Certo, gente? Um outro dispositivo, esse vai para quem é fotógrafo, certo? Que é o fotômetro. O que é um fotômetro? É um aparelhinho que alguns fotógrafos profissionais usam para medir a intensidade da luz naquele local. Para saber se é a hora exata de tirar uma boa foto, por exemplo. Saber se a foto está ficando muito exposta. Para saber se está com muito brilho. Certo? Muito brilho é muita luz. Para saber se a luz na foto não está estourada. Então, essa fotômetro. Você tem muito isso em máquinas profissionais também, mas independente de ser máquina profissional, tem um fotômetro que é vendido à parte também. Pode pesquisar fotômetro, é um aparelhinho. Isso é para fotógrafos profissionais, não para esse pessoal que é fotógrafo de celular, certo? Isso não existe. Bom, aí são as aplicações. Então são coisas que a gente usa no dia a dia. São sensores que a gente vê no dia a dia. Pode ser até que a gente nem use. Não sei se vocês usam máquina fotográfica. Mas a gente nem sabia. E agora a gente sabe que o homem faz uso da física moderna nessas coisas até mais rudimentares, digamos assim. Vamos para o exercício, são poucos, a gente vai acabar logo a aula, certo? Foi determinado experimentalmente que, quando se incide luz sobre uma superfície metálica, essa superfície emite elétrons. Olha a definição de efeito fotoelétrico. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico, acabei de dizer, e foi explicado em 1905 por Albert Einstein, que ganhou em 1921 o Prêmio Nobel de Física, por decorrência desse trabalho. É engraçado que Einstein ele não ganhou o Nobel de Física pela teoria da relatividade, que é deveras mais importante, que é muitas vezes mais importante, muito mais importante. Então, se você quer saber mais a respeito da vida de Einstein, eu sugiro aqui uma minissérie muito boa, acho que é da National Geographic, chama-se Gênios. Cada temporada ela mostra um dos gênios da humanidade em diversas áreas, e a primeira temporada foi um tiro certeiro, que foi a história de Einstein. Ele versa muito pouco sobre física, ele mostra mais a história do homem mesmo. Mas é interessante, certo? Inclusive essa coisa do prêmio Nobel dele não ganhar, e dele dividir o trabalho com a esposa dele também. Mas vamos lá. Sobre a realização dos experimentos desenvolvidos para compreender esse efeito, podemos afirmar que, número 1, os elétrons eram emitidos imediatamente. Não havia atraso de tempo entre a incidência de luz e a emissão dos elétrons. Claro, né, gente? É imediatamente velocidade da luz. Confere. A energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons do metal de forma quantizada. Olha aí, de forma quantizada. Certo? A energia dos fótons é transferida para os elétrons de forma quantizada. Aqui de Bohr, de Planck e de Einstein, corretíssimo. Não é uma energia de forma, como é que eu diria, que assume valores discretos. Einstein utilizou uma ideia de Max Planck de que a luz incidente não poderia ter energia com um valor qualquer, mas sim uma energia dada por múltiplos inteiros de uma porção elementar. Isso aqui, gente, é a própria definição de quantização. Própria definição, então está correto também. Todos os três estão corretos. A resposta aqui é a minha letra D. D de Jeans. Todos estão corretos. Passa. Entre os vários trabalhos científicos de Albert Einstein, destaca-se o efeito fotoelétrico, de novo, né, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Deve ter decorado já esse Prêmio Nobel de Einstein. Sobre esse efeito amplamente utilizado em nossos dias, olha só, amplamente utilizado porque a gente utiliza nos postes. Trata-se da possibilidade da luz de incidir não é material, gente, é metal, e torná-lo condutor, blá blá blá, nada a ver isso aqui. É o princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes, nas quais, por ação da corrente elétrica, percorre o filamento, é produzida a luz. É justamente o contrário, né, gente? É a luz produzindo corrente. Show! Ocorre quando a luz atinge um metal e a carga elétrica do fóton é absorvida, ela não é absorvida. É o efeito que explica o fenômeno da faísca, observado quando existe uma diferença de potencial elétrico suficientemente grande entre dois fios metálicos. Não, aquilo ali é o mesmo fenômeno do raio. Então, de cara é a letra E, eu vou ler o desencargo de consciência. Corresponde à ocorrência da emissão de elétrons quando a frequência da radiação luminosa
incidente no metal for maior que um determinado valor. É lógico, tem que ter uma energia suficiente para que o elétron seja retirado. Não é toda e qualquer luz que você coloca e não é todo e qualquer metal que ocorre o efeito fotoelétrico. O qual depende do tipo de metal, como eu já falei, em que a luz incidiu. Corretíssimo. Resposta à letra E. E com isso nós encerramos. Até a próxima sexta, pessoal. Sexta-feira que vem, a Black Friday, certo? Vai ter Black Friday em física também, sim. Certo? Não deixe de assistir a aula na sexta. Viu? Se assistir no sábado, perde a Black Friday.